Esse é o Momento Assisc, o podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, onde nós recebemos convidados que fazem parte da história do comércio são carlense, que fizeram parte da história da CISC, e também informamos a população em geral sobre o que a CISC faz. E hoje nós temos o prazer de receber José Eduardo Casemiro, o Zé Musculoso, que depois nós vamos explicar o porquê do apelido, que foi presidente da CISC, é tesoureiro da CISC atualmente, foi comerciante do ano e já tem 54 anos de experiência no comércio de São Carlos. Então, tem muito o que contar para a gente, tem muito o que falar sobre o trabalho da Associação Comercial e Industrial de São Carlos. José, muito bem-vindo e obrigado pela disponibilidade de participar do nosso podcast. Obrigado a vocês pela oportunidade, né, de estar falando no podcast, que hoje é top, né? Então é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Bom, para quem não sabe, o José Eduardo Casemiro, ele é dono da Ótica Santa Luzia, que é um dos comércios mais tradicionais da cidade, né? Vamos contar então, vamos perguntar para ele, Zé, como é que começou a tua história no comércio, né? E na Ótica Santa Luzia? Acho que você trabalha lá desde moleque, né? Eu trabalho lá desde os 14 anos, né? 54 anos que eu estou lá. A ótica era de um tio meu e eu de moleque, né, fui trabalhar, precisava trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então com 14 anos eu comecei a trabalhar na ótica e até hoje. Até hoje está lá. Graças a Deus, Ela já era do seu tio e ela já tinha quantos anos Quantos anos ela tem hoje? Ela tem 67. 67. Em outubro ela fez 67. Ela nasceu junto com você, mais ou menos, a ótica ali, né? Da mesma idade, né? Aí eu aprendi a gostar da ótica porque eu fui criado pelos meus tios, né? Pelos meus avós. E então eu ia na ótica, comecei a aprender a gostar da ótica, gostei, e ninguém me tirou da ótica. Como é que era a concorrência na época? Tinha bastante ótica na época? Acho que não, né? Na época acho que tinha em São Carlos 4, 5 óticas, entendeu? E hoje que tem essa concorrência aí, essas redes, né? Hoje franquia, né? Antigamente então, não, era todo mundo daqui tudo mesmo, daqui, né? Acho que nós tínhamos 4, 5 óticas mesmo. E mudou bastante, né, o processo de fabricação. Eu lembro que as óticas tinham um cheiro específico antigamente, né? Que era do vidro, hoje né? É muito diferente. Hoje era uma coisa bem artesanal mesmo. É muito mais né? fácil você trabalhar na ótica do que era antigamente. E eu, por exemplo, eu não tenho digital nas mãos aqui, tá vendo? Porque eu fazia a lente, eu gostava de fazer a lente, dar o grau na lente. E as máquinas para fazer isso eram uns esmeril que a gente chamava de pó. Começava com o mais grosso, depois ia afinando, né, até polir a lente, que era cristal. E aquilo lá comia tudo a ponta dos dedos, né? Gastava. E aí, as digitais... eu não tenho digitais. Onde eu vou ter que usar digital, eu tenho problema. Porque não pega, né? Aqui mesmo, para fazer a certificação digital, a menina sofre aí para conseguir. E era difícil, né? E usavam é que eu lembro assim bastante do cheiro, né? Usavam os produtos pesados, né? Era meio tóxico. E hoje não, hoje é tudo mais fácil. Você coloca o bloco, a gente chama bloco, é o bruto, né? Para dar o grau. Na máquina, daqui a pouco ela está sozinha. Mesmo para colocar a lente numa armação, que era uma máquina que chamava montagem, né? Uhum. Você tinha que cortar o vidro, entendeu? Com alicate, depois ir lá na máquina, lapidar, para encaixar numa armação, entendeu? Isso aí que fazia um barulho chato. Hoje não, você tem máquina, nós temos uma máquina lá na ótica, você coloca a lente aqui, a armação aqui, daqui a pouco a lente já está só encaixar. E Santa Luzia, muita gente sabe, mas é a protetora dos olhos, né? E praticamente toda cidade tem uma ótica Santa Luzia, né? É bem característico. O Brasil inteiro tem. É igual loja japonesa, né? Sempre tem uma loja japonesa na cidade. E né? aí esse nome é meu. Esse nome é teu. Você registrou ele como teu. Isso que eu ia perguntar, né? Eu sei que a marca Ótica Santa Luzia é minha mesmo. É sua, né? É algo
a se pensar, né? Porque foi algo que você pensou, era algo bem comum, até por isso que eu perguntei. Algo bem comum que acabou você tendo a sensibilidade de falar, não, peraí, alguém tem que... Tem que registrar, porque sabe como que é uma concorrente. De repente alguém começa a querer... Obriga você a trocar o nome trocar da sua ótica, então, né? Eu corri, registrei. E, bom, hoje você tem 2 unidades, você já teve outras unidades em outros lugares, Tive, né? Eu tenho uma na avenida aqui, em frente a Jô Calçados, que era na Rua 15, eu transferi para cá. Uhum. E a esquina da 15 com a avenida, essa já tem a... E a original era lá? Não. Não, né? A Era mais pro centro, foi na Rua né? 15, a primeira ótica Santa Luzia, né? Uhum. Você entre a avenida e a Episcopal. Ali do lado direito era uma ótica pequena ali, meu tio montou ali. Uhum. Depois ele abriu uma outra loja na avenida, perto da Rua Marechal. E dali da avenida, ele foi para a Rua 7, onde eu comecei a trabalhar. E ali, da Rua 7, nós abrimos essa da avenida com a 15. E depois eu fechei da Rua 7 e fiquei só com aquela da avenida com a 15. E agora eu tenho essa outra que eu mudei da Rua 15. Entendi. Bom, mudou bastante, viu? E foi acompanhando também os pontos, né? Onde tinha gente, né? Questão, boa pergunta, e é algo que envolve bastante ótica, né? A questão do oftalmologista. Tem muita gente que compra óculos em camelô hoje em dia, e é perigoso isso. Fazer um óculos precisa de uma receita, né? Comprar óculos em barraca, a lente não é boa, né? E não basta somente ir a um optometrista, né? Existia muito isso, né? Não, hoje tem o optometrista. Eu tenho, não, meu filho é optometrista. Sim. Ele fez o curso em Campinas, 3 anos, um curso muito bom. Sim. Faz muito exame lá. Você não E cobra nada. Ele pode receitar um óculos. Ele faz o exame e faz o grau. Uhum. E a pessoa faz o óculos. Sim. Então não é que dispensa o oftalmologista, mas não, mas é assim, o meu filho é muito consciente. Quando ele vê que a pessoa tem algum problema, ele para e aí indica um oftalmologista. Sim. Principalmente quem tem catarata, que muita gente tem, né? A pessoa não enxerga, acha que é óculos, né? Aí ele vai lá, vê que é catarata e ele fala, é catarata, tem que procurar um oftalmologista. Entendeu? E é um produto que ele não sai de moda, ele acompanha muito as tendências da moda, porque ele é um acessório que... eu até estou com o meu aqui, eu não coloquei, né? Mas posso colocar e tirar também, que meu grau não é tão grande, mas é um óculos, é um produto que ele sempre tende a acompanhar, ele está sempre... principalmente a mulher, né? A mulher, ela sempre acompanha, entendeu? Faz 2 óculos para cada roupa, né? Combina com a roupa, né? É muito legal. Bom, mais além do teu negócio, você acompanhou bem o comércio da cidade, mas nas últimas 2 décadas começou a acompanhar também a associação comercial, né? Não começou ali, mas em 2001 você foi o comerciante do ano, né? Escolhido pela CISC, né? Isso, 2001 eu fui escolhido comerciante do ano. E em 2007 eu fiz parte da diretoria da CISC. Sim. Em 2003 você já tinha entrado como tesoureiro, né? 2007 eu fui presidente. Sim. 2003 eu fui tesoureiro do... Já pegou o cargo de tesoureiro logo de pronto, assim? Não, o Marquinhos Martinelli era o presidente, foi candidato à presidência. E a gente Martinelli. A gente era rotariano junto. Uhum. E aí ele... Era ou é? Você ainda é? Eu sou, ele não é mais. Sim. E aí ele me convidou para ser o tesoureiro dele. E aí foi quando eu comecei na associação comercial. Já pegou com essa bucha. Que hoje era bem diferente de hoje também. Hoje é muito mais fácil, né? Entendeu? Naquela época tinha que conferir todos os cheques, assinar. Era muito papel, né? Era muita... Hoje em dia é tudo planilha, hoje extrato, tudo pelo arquivo, né? Você ainda é hoje, então Sou. você pode comparar bem como é que
É bem Mas diferente. você já tinha experiência da loja, do comércio, sim, com contabilidade, Sim. com gerenciamento. Né? A parte financeira da ótica sempre fui eu que... Quer dizer, sempre fui eu. Depois que eu cresci um pouco, né? Aí era só comigo, né? Sim. Então eu tinha essa experiência e trouxe para cá. Né? E aí foi tesoureiro de 2003 até 2007? Aí em 2007, quando o Marquinho tinha que sair, né? Que era 2 anos cada mandato. Quer dizer, 2 e 2, né? Sim. Aí... Agora que mudou para 2 Agora para 3, aumentou né? um pouco, E aí ele me convidou para eu ser candidato a presidente. E eu, pra falar a verdade, eu não queria. Eu achava que era difícil para mim, porque, sabe? Mas aí acabei vendo a situação da CISC, né? E eu falei, não, acho que eu vou ter que ser candidato para ganhar, para não mudar nada do que está aqui. Né? Porque a CISC, na época, quando o Marquinho foi presidente, que eu era tesoureiro, foi quando nós fizemos uma reforma desse prédio. Um sacrifício grande para fazer essa reforma. E aí, tanto quando acabou aqui, o dia que entregou o prédio foi o dia que eu assumi. E não tinha nada disso aqui. Era simplesmente só o prédio da esqueleto, esquina, né? E a gente também não tinha recurso, né? Porque é muito menos sócio, né? Quantos sócios tinham à época na CISC? Você lembra o número exato ou aproximado? Uns 600, 700. Hoje está com quantos? Hoje deve estar com mais de 3 mil, né? Então não tinha recurso. Aí, falou, não, nós vamos... Já o prédio está pronto, agora temos que acabar. Aí eu consegui equipar tudo aqui, né? Um trabalho de equipe, do gerente, do tesoureiro na época, que eu não lembro mais quem era. Acho que era o Zelão, o tesoureiro, que hoje é o presidente. Que é o presidente. Aí fomos devagar, fomos montando e acabou ficando isso aqui que está aqui hoje. E aí ficou de 2007 a 2011. Esse foi o principal desafio do teu mandato, então, né? Encher esse prédio aqui, né? Porque a CISC anteriormente ela tinha sede e ela era bem capenga, né? Ela tinha sérios problemas até de infiltração. Estrutural, né? Não comportaria o tanto de serviços que a CISC tem hoje. De forma alguma. Não, né? hoje não dá nem para comparar. Agora, o que eu sempre gosto de falar, que nos meus 4 anos aí, conseguimos equipar o prédio e tudo, mas o que eu mais gosto mesmo de citar foi a ajuda que nós fizemos para a Santa Casa. Vamos lá. Vamos entrar nisso. A CISC, ela sempre, né, até para introduzir o assunto, ela sempre teve um trabalho mais interno para os comerciantes em si, antigamente até para a indústria. A indústria, no final das contas, acabou se separando. Né? Mas ainda mantém o nome, mas ela sempre teve um trabalho mais interno, né? Voltado para os comerciantes. Comerciante mesmo. Né? E não para a comunidade em geral, como um todo. Né? E aí, nos últimos 20, 30 anos, a CISC começou a olhar mais para a sociedade como uma entidade que reúne a força da economia. Então, vamos lá. A CISC... Quando eu assumi aqui, eu fui procurado da Santa Casa, na época... Era o Lauriberto Vanzo. E eles precisavam lá tinha uma ala, 2 alas lá, muito... tudo quebrado, cama quebrada, sem condições de internar. Aí ele me procurou se tinha jeito de fazer uma reunião com algum diretor da CISC, um comerciante que pudesse ajudar a reforma dessas alas, algum quarto, e eles, em compensação, dariam o nome da família que ajudasse lá. Ala. Aí eu sempre falo, né? Deus me abençoou e eu falei, eu não vou falar com comerciante nenhum, eu vou pôr R$5 a mais na mensalidade da CISC, que sempre foi barata, até hoje, né? A mensalidade é barata, eu não sei te falar quanto é hoje, mas é uma mensalidade barata. Eu falei, eu vou pôr R$5 a mais na mensalidade e o dinheiro que entrar,
desses R$ 5 aí eu dou para a Santa Casa e reformando. Tinham 600 sócios, era 3, mas aí 3 mil então, por mês. só que aí né? aconteceu o seguinte, pouco antes disso aí, deu uma crescida no número de sócios. Né? Então, nós tivemos 600, 700, nós passamos a ter 1.200 sócios. Já. Também por consequência de uma outra coisa que eu fiz. Todo final de ano, a CISC faz sorteio, né? De brindes, né? Campanha de Natal. Isso aí, e eram vendidos os cupons. O comerciante tinha que comprar o cupom para dar para o seu cliente para concorrer. Aí, na minha campanha para presidente aqui, eu falei que eu ia doar para todas as lojas que eram sócios o cupom. Ninguém ia ter que pagar. Para colocar em igualdade os comerciantes pequenos e os grandes, porque só os grandes compravam, o pequeno, coitado. Sim. Isso não aí tinha também, como aderir à campanha, né? Então, isso aí pegou, cresceu o número de sócios. Então, quando eu comecei a fazer essa campanha para a Santa Casa, a gente já estava com uns 1.200 sócios, entendeu? Seria 6 mil por era, mês. mais ou e menos à época era muito mais dinheiro do que pouca hoje. gente se negou a colaborar, poucos sócios. Então a gente arrecadava em uma média de 6 mil, entendeu? Todo mês. E isso aí ajudou a fazer a reforma de 2 alas, que foram realmente sensacionais. E elas ficaram com o nome da Associação Comercial. Aí colocaram, não ficou com o nome, só colocaram uma placa aqui. Elas foram reformadas pela Associação Comercial, entendeu? E reformamos as camas, os quartos, tudo ficou muito bonito. Mas, então, e é uma decorrência dessa expansão do número de associados que, né? Lembrando que a gente está aqui na própria... Então, é por isso que às vezes vocês ouvem, né? Esses barulhos dos carros de som, mas é carro que está anunciando do comércio da cidade, faz parte da cidade, né? Essa expansão do número de sócios, né? Então, pelo que você está falando, dobrou o número de associados, né? Dobrou, de 600 para 1.200, né? Isso é um grande feito, né? Foi um trabalho bem feito, né, pela nossa equipe, né? E cresceu, aí um prédio novo desse, com bastante serviço à disposição do comerciante, né? Sim, os serviços que passaram a ter na sua gestão, né? Você lembra quais que foram, né? Assim, além daqueles que a CISC sempre... Não, nós não aumentamos ofereceu. muito assim o serviço, só melhoramos, entendeu? Sim. Aí nós tivemos a telefonia, que tem até hoje, né? Sim. Que vende Já aí. falamos, inclusive, deles Então. aqui, com eles. Então, foi só melhorado O que já estava que a CISC, rodando, né? Porque a gente não tinha muito o que fazer, entendeu? Então, isso aí atraiu bastante comerciante. Nós procuramos também os comerciantes, né? Fizemos uma equipe para procurar o comerciante, para trazer para ficar sócio. Uma das coisas que atrai também o comerciante é a Unimed, é o convênio com a Unimed. Sim. Né? Que fica mais barato fazer por aqui. Então, isso aí foi tudo Para crescendo. os funcionários, né? Inclusive, né? Foi crescendo e isso que fez a CISC ser o que ela é hoje. Então foi... Não que... E às vezes as pessoas elas acabam acreditando que as entidades ou as instituições elas crescem em saltos, mas não, elas crescem trabalhando, em caminhadas, né? Então cada gestão consegue melhorar um pouco a mais. E nós né? tivemos sorte de cada presidente que entrou, foram bons, entendeu? Né? Que foi, depois de mim entrou o Neto Maffei, Sim. Depois o Zelão, que está até hoje, e fazendo um bom trabalho. Hoje a CISC é muito grande, é uma entidade... E você continuou na diretoria, né? Continuei. Você continuou desde então foi tesoureiro, presidente e não saiu, continuou aqui, Continuei né? tesoureiro, né? Do Neto, depois o Neto era meu tesoureiro. Aí quando nós elegemos ele de presidente, ele inverteu, ele me pôs de tesoureiro. Depois aí entrou o Zelão e continuou tesoureiro. E é assim, uma pergunta que não talvez não interesse a tanto, né? Mas até por transparência, né? Para os comerciantes. A
as contas da CISC estão em dia, é uma entidade que tem recursos, óbvio, não sobra porque não é uma entidade, não é uma empresa, mas também não é uma ONG, né? Então ela tem de ter esse equilíbrio, né? Aqui a CISC está muito bem administrada, tanto é que nós temos outros prédios, né? Sim. E depois de tudo compramos outros prédios, deu para crescer. Inclusive aqui em frente mesmo, esse da esquina. Aqui, né? Foi do Irineu Gualtieri, né? O estacionamento ali Sim. em frente à estação. O antigo hotel, né? Então, isso graças ao trabalho que tem sido feito aqui na CISC, né? Sim. E sempre visando dar ao comerciante, não só o comerciante, né? Isso que é um ponto, né? Boa parte dos serviços que a CISC presta, eles são abertos a qualquer cidadão, qualquer comerciante, independentemente da afiliação, né? Pode ser uma isca, pode ser algo que o motive a se tornar sócio, né? Mas não precisa necessariamente ser sócio, né? Hoje a CISC não precisa correr atrás do comerciante. O comerciante procura a CISC. E antigamente era assim, né? Eu lembro, óbvio, eu tinha contato, né? E eu conseguia ver que a CISC tinha uma dificuldade de ir aos comerciantes e convencê-los, mas eu não ganho nada com isso, e aí tinha de fazer um trabalho de marketing a mesmo. CISC precisou começar a crescer e fazer algumas coisas para o comerciante enxergar, né? Para poder vir para cá. É isso que foi feito, e isso que fez crescer e está fazendo crescer ainda. Pois é. É algo que assim... Às vezes o pessoal vê os tombos que leva, mas não as pingas que toma, né? Isso é um trabalho de tesouraria também, de equilibrar as contas, né? Aqui está tudo muito redondinho, muito certinho, entendeu? Não tem muito que... Ninguém pode reclamar da CISC. O sócio, o comerciante, eu acho que só tem a agradecer e continuar com a gente aqui. Zé, você falou da tua carreira, falou do teu trabalho aqui na CISC, mas aí muita gente te conhece pelo teu apelido, Zé Musculoso, né? Então conta por que é musculoso. E quando eu era garoto, moleque, eu era muito magro, né? Aí na gozação me puseram o apelido Musculoso e ficou. E ficou até hoje. Né? Zé, e você tem outros negócios além da ótica? Hoje ou não? Não. Tá só com a ótica, se dedica a ela. Só a ótica mesmo. E tá realizado, né? 54 anos lá dentro e trabalhando. Já tô passando para os filhos, entendeu? Uhum. Quer dizer, é que eu tenho ainda uma filha que estuda fora, que ainda tenho que dar um socorro. Não vejo a hora que ela se forma, daí eu já tô tirando o pé, aí eu vou tirar um pouco mais. Não que eu vou parar, né? Porque nem posso parar. Não, parar não pode, né? Mas parar cria lodo, né? Só ir mais devagar, pô. Mas estou com 2 filhos já lá. Esse que faz exame de optometria e uma filha que ajuda muito ele. Então a parte de lente hoje na ótica é tudo com ele, os dois. Porque a coisa vai tudo mudando, né? O mercado é muito raro, é aquilo que a gente está falando, da moda, né? Então uma armação que está na moda hoje... E principalmente lente. Lente é uma coisa muito importante no óculos, não é nem tanto a armação. E isso ele acompanha, entendeu? E a variação é muito grande. Para quem é leigo, lente de acrílico, lente de cristal, antirreflexo ou não. Mas não, cristal nem hoje não usa mais. E eu ainda tenho, porque eu sempre gostei do cristal. Eu sempre falei que a lente de cristal, para mim, a visão é mais nítida do que do acrílico. Então eu tenho lá o estoque de lente de cristal. E tem quem procure ainda? Alguns procuram, entendeu? É que ninguém mais fala, né, de lente de cristal. Mas ainda existe o mercado. Não existe mais. Não existe? Não, o meu estoque é muito grande. É igual a agulha de vitrola, né? Hoje existe mercado, mas por muito tempo o pessoal estocou porque não sabia até quando. Tem um vendedor de lente, né, ele é de Ribeirão Preto. Então onde ele vai, que alguém fala que tem lente de cristal, fala, tem uma lente de cristal aqui, não sei o que eu faço, fala, quer vender, tem um comprador. Aí, às vezes até cheguei a ganhar já. Aí fala, quer vender? Tem uma pessoa aqui em São Carlos que compra. Aí eu compro.
Então tem um estoque grande de lente de cristal. E o pessoal técnico lá dá conta de fazer o polimento? Não, a lente pronta já. Ah, a lente pronta. Já com o grau. Não tem como... Não é. Nem só, eu também não tenho todos os graus, né? Mas tem bastante. Mas hoje é muito pouco. Cada 100 pares de lente acrílica, você vende meio de cristal. Então tá bom. Zé, tem alguma coisa que você queria falar aqui da tua época da CISC ou do comércio que a gente não tenha citado, que você gostaria de deixar registrado? Acho que nós falamos um pouco de tudo, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas a CISC é isso que nós estamos falando mesmo, entendeu? É uma entidade que vem crescendo, tem uma associação que tem uma boa diretoria, uma diretoria competente, que ajuda. Isso é mais importante quando você tem ajuda da diretoria. Sim. Porque o presidente não faz nada sozinho. Tudo, e aqui foi assim, sempre foi assim. Todas as decisões passam pela diretoria. Tudo colegiado, nada é monocrático. Não, se a diretoria não aprovar, você não compra uma caixa de fósforo. E tem que ser, né? Porque o dinheiro não é nosso, é do sócio. Você não pode errar, né? Que você vai ter de prestar conta depois. Exatamente. Né? Então, a diretoria é muito competente e resolve tudo. Tem comissão fiscal, que passa por eles também, entendeu? Então, acho que não tem muito o que falar daqui, não. É isso, não. Tem bastante coisa para falar, falou bastante e a gente agradece, então, a tua participação aqui. Foi um prazer recebê-lo e esperamos receber mais vezes para falar de outros assuntos aqui. Você conhece muito bem a CISC, muito mais do que muita gente que está aqui. Né? Mas acho que nós falamos o suficiente para o comerciante saber o que é a CISC. Muito bom. E se eu tiver a oportunidade de voltar, falar de outro assunto. Sim. Entendeu? Vamos um trazer outro de novo. Meu aqui. é o futebol, né? Jogar, não joga mais, né? Já Não, deu, né? Eu ia falar, quem viu, né? Não, nem posso, porque eu tenho prótese nos 2 fêmurs. Eu coloquei prótese, então nem pensar mais. Gastou bastante, né? Usou bem, né? É por isso. Mas muito bom. Zé, muito obrigado por sua participação. Esperamos mais vezes, sim. Agradecemos e esperamos que os comerciantes e a população entendam como é o trabalho da CISC através dos seus dirigentes. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e, precisando de mim, pode contar comigo. Esse foi o Momento CISC com o Zé Musculoso, Zé Eduardo Casemiro, da Ótica Santa Luzia, da Associação Comercial, ex-presidente. Um abraço e até a próxima.